Olha só, bem no coração da nossa democracia, a gente encontra uma tensão, quase um cabo de guerra, sabe? De um lado, o direito de todo mundo à informação. Do outro, a proteção da nossa vida privada. A grande pergunta é, como é que a Constituição faz para equilibrar esses dois pratos da balança? E essa pergunta, ela não é só nossa aqui no Brasil. Na verdade, é uma questão central para qualquer sociedade que se diz livre. Onde é que a gente traça essa linha, hein? Entre a transparência, que é super importante para cobrar quem está no poder, e a privacidade, que protege a dignidade de cada um. Bom, vamos dar uma olhada no que a nossa Constituição fala sobre isso. Para a gente entender bem esse debate, a gente tem que ir lá na raiz do problema. E olha que curioso. A própria Constituição de 88 já arma o palco para esse conflito. É que ela valoriza e defende as duas coisas ao mesmo tempo, a transparência e o sigilo. Às vezes, na mesma frase. Bora ver como é que essa dualidade aparece lá no texto. E para a gente sacar de vez esse conflito, não tem atalho, não. A gente precisa olhar direto para o texto da Constituição, sabe? Para as palavras exatas que foram escolhidas lá atrás. É ali que estão as regras desse jogo. Um jogo bem complexo de pesos e contrapesos. E aqui a gente vê o choque, né? Dois direitos superpoderosos batendo de frente. De um lado, o acesso à informação, que é a base da transparência, do outro, a proteção da nossa vida privada, da nossa honra, da nossa imagem. E o próprio artigo 5º, no inciso 14, é um exemplo perfeito dessa complexidade toda. Ele garante o acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, protege o sigilo da fonte. Ou seja, a Constituição reconhece que, às vezes, o sigilo é o que faz a informação aparecer. Tá, mas e aí? O que acontece quando essas ideias saem do papel e caem no mundo real, nos casos do dia a dia? Bom, é aí que a coisa esquenta. E essa briga, geralmente, vai parar nos tribunais. Vamos ver como isso funciona na prática. Agora a gente vai mergulhar em 3 áreas que são verdadeiros campos de batalha, onde esse conflito fica muito claro. Primeiro, denúncias anônimas. Depois, sigilo financeiro. E, por último, o polêmico direito ao esquecimento. Cada um desses temas mostra um lado diferente desse desafio. Vamos começar pelo começo. A regra geral na Constituição é bem direta. Anonimato é proibido. E por quê? Para garantir que quem fala alguma coisa, quem acusa ou dá uma opinião, se responsabilize por isso. E também para permitir que a outra pessoa tenha o direito de responder, né? Ok, mas se não pode ser anônimo, quer dizer que uma denúncia anônima é sempre ilegal? Pensa bem. Às vezes essa é a única forma de expor um crime grave. A resposta do STF para essa pergunta é, bem, mais complexa do que um simples sim ou não. O que o STF fez foi criar um caminho equilibrado. Pensa assim, a denúncia anônima pode ser a faísca que começa tudo, mas ela não pode ser o incêndio inteiro. Ela serve como um ponto de partida para uma investigação, mas nunca, nunca mesmo como a única prova para punir alguém. Beleza, agora vamos entrar em outro terreno delicado, sigilo bancário e fiscal. A gente sabe que a Constituição protege nossos dados financeiros, mas essa proteção é absoluta, sem exceção, ou será que tem limites? Então, o que a gente tem são diferentes camadas de proteção, e cada uma tem suas próprias regras e exceções. E um ponto super importante, para quebrar os sigilos mais pesados, como o das conversas telefônicas, precisa de uma ordem de um juiz. Isso tem nome. É a reserva de jurisdição. É uma garantia de que uma decisão tão séria assim precisa passar pela análise da justiça. E essa discussão toda não ficou só na teoria, não. Teve um caso real, super famoso, que botou isso à prova. O Tribunal de Contas da União, o TCU, foi lá e exigiu que o BNDES abrisse os dados de empréstimos feitos com dinheiro público. A grande questão era, o sigilo bancário vale nesse caso? A resposta do STF foi direta e reta. Quando tem dinheiro público na jogada, o princípio da transparência é mais forte. Ou seja, o direito de todo mundo à informação passa na frente do sigilo bancário de uma operação dessas. E agora, a gente chega no nosso último campo de batalha. E olha, talvez seja o mais polêmico de todos. O tal do direito ao esquecimento. Será que alguém pode exigir que fatos verdadeiros que foram publicados legalmente sejam simplesmente apagados, colocando a reputação pessoal acima da história e da liberdade de informação? A decisão do STF sobre isso foi histórica. Foi um não bem grande. O tribunal rejeitou essa ideia de direito ao esquecimento e afirmou com todas as letras que a liberdade de informação é um pilar da nossa sociedade. A lógica é, em vez de apagar a história, a Constituição dá outras ferramentas para quem se sentir prejudicado, como o direito de resposta ou pedir uma indenização.
Olha só, todos esses casos que a gente viu, da denúncia anônima até o direito ao esquecimento, eles mostram qual é a ferramenta principal, o princípio mais importante que o STF usa para resolver esses rolos. É a chave para a gente entender como essas decisões são tomadas. E a grande lição é essa aqui: nenhum direito fundamental é absoluto. É isso mesmo. Nem os mais básicos que a gente possa imaginar, como a liberdade de expressão. Ou até o direito à vida, que tem aquela exceção da pena de morte em caso de guerra. Todos eles têm limites e precisam ser colocados na balança com outros direitos. Essa técnica que os tribunais usam tem um nome: ponderação. É como se eles pegassem os direitos que estão batendo de frente e colocassem numa balança, analisando a situação específica de cada caso. A ideia não é dizer que um direito é sempre mais importante que o outro, mas sim encontrar a solução mais justa para aquele problema naquele momento. Mas por que tanto trabalho? Por que esse esforço todo de ficar equilibrando pratos é tão importante? Bom, a resposta tem a ver com a saúde da nossa democracia, com o tipo de sociedade que a gente quer ter. No fim das contas, o segredo é o equilíbrio. A transparência dá pra gente as ferramentas para fiscalizar quem está no poder. A privacidade protege a nossa dignidade como indivíduos. Uma sociedade que quer ser livre de verdade não pode abrir mão de um em nome do outro. Precisa dos dois para funcionar bem. E toda essa reflexão nos joga para uma última pergunta, já pensando lá na frente. Nesse nosso mundo de inteligência artificial, de coleta de dados o tempo todo, o mundo que quem escreveu a Constituição nem sonhava que ia existir, como é que a gente vai garantir que esse equilíbrio tão delicado continue protegendo a gente?